Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala com você é o professor Vinícius Bretas. Se liga que a gente vai ter uma aula sobre industrialização brasileira. Hoje, justamente aqui, a parte 1. A gente ainda terá uma parte 2 na próxima aula, porque o processo ele é gigante. Então, a gente precisa estar comentando tópico a tópico com vocês. Tranquilo? Se liga. Se caso você não está ligado, a gente tem uma série de aulas para a prova da ESA. Eu vou colocar aqui no card justamente para que você possa acessar e ter acesso justamente a todas as aulas que já rolaram até agora para a prova da ESA. Tem uma playlist bonitinha, organizada para você. Então, se você gosta de dar valor a gente que luta com você, por favor, já dá o like no vídeo, vai compartilhando esse vídeo para a galera e não deixe de se inscrever no canal e ativa o sininho para receber o máximo das notificações. Claro, se tiver dúvidas sobre a aula, pode postar aqui nos comentários, pode perguntar que é o máximo ali, a gente vai tentando responder, solucionar o máximo dos problemas para você. Tranquilo? Já falei demais, toca ali a vinheta. Volta aqui para mim, se liga. Quer ter acesso a todo esse quadro? Não se preocupa. Acesse esse primeiro link da bio aqui para que você possa ter acesso ao quadro completo, justamente para que você possa fazer suas anotações sem eu estar na frente. É isso mesmo. Então, não se preocupa, se liga, foca. Essa aula é importante. Já tivemos questões da ESA justamente a respeito desse assunto. Então, para não perder o máximo de informação, se liga e vem comigo. Então a gente já vai focar aqui nesse meu primeiro processo, a cadeia industrial. Se liga. Quando eu falo da cadeia industrial no geral, eu penso assim, vamos tentar entender, eu tenho ferro no meu estado natural, na natureza. Eu preciso retirar esse ferro e quem retira esse ferro é chamada indústria extrativista. A indústria extrativista ela vai lá e retira o ferro da natureza de modo justamente aqui, nas grandes áreas de produção de ferro, como a gente já conversou sobre o quadrilátero ferrífero, Serra de Carajás, entre outros. Então, essa retirada de ferro é feita por uma indústria extrativista. Depois que é pego uma pedra de ferro, quando você senta numa cadeira, a cadeira ela é feita de ferro, ela não é uma pedra de ferro colada uma na outra, não. Ela é uma pedra de ferro que foi derretida e depois ela basicamente é formada numa barra de ferro. Quem pega essa pedra de ferro e derrete ela, é a indústria chamada de indústria intermediária. Ou seja, a indústria intermediária, ela pega essa pedra de ferro que é retirado pela indústria extrativista e joga justamente para dentro da indústria, e aí ela derrete essa pedra de ferro e gera justamente uma barra de ferro ou uma chapa de ferro. Isso mesmo. Depois desse processo, vem para a indústria chamada de indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo, ela vai dividir justamente essa produção, aqui está sem escrever, está seca já, mas ela vai dividir entre uma produção de produtos duráveis e produtos não duráveis. Para entender o processo aqui, todo produto que eu uso, ele é contínuo, como uma cadeira, como esse quadro aqui, ele é um produto do tipo durável, o uso ele é contínuo. Uma pessoa usou e depois pode voltar a usar novamente. Agora, tudo aquilo que eu uso, ele é momentâneo, como por exemplo a tinta dessa caneta. Tudo que eu escrevi no quadro aqui, essa tinta que eu gastei no quadro, não tem como pegar ela de volta e usar ela de volta novamente. Não tem como. Eu só posso usar uma vez. O uso ele é momentâneo. Assim como uma indústria de alimentos, assim como uma indústria de maquiagem, de papel higiênico, uma indústria de roupas, de bebida, aquilo que é o uso momentâneo, quase que momentâneo, a gente chama de produtos tipicamente não duráveis. Então já tem uma cadeia que eu estou conversando com vocês. A indústria extrativista joga para a indústria intermediária, que joga para a indústria de bens de consumo, e aqui eu tenho uma
uma cadeia, a cadeia final que vai para o cliente é a indústria de bens de consumo. Então, quando você compra o produto, já existiu uma série de indústrias anteriores bancando esse produto, trazendo justamente esse produto para o mercado. Se liga aqui. Esse produto aqui, essa indústria de bens duráveis e não duráveis e a indústria intermediária e extrativistas dependem de máquinas. Essa produção de máquinas para outras indústrias, a gente por assim define indústrias de bens de capital. A indústria de bens de capital é aquela indústria que produz maquinário normalmente para as outras indústrias. Então ela recebe a chapa de ferro justamente da indústria, deixa eu botar aqui, ó, da indústria intermediária, e ela passa para essa chapa de ferro, deixa eu colocar aqui, ó, ela joga para a indústria intermediária essa chapa de ferro, e aí essa chapa de ferro ela é transformada em barra de ferro, quer dizer, é transformada em maquinário, e aí vai para as outras indústrias. Se liga, toda essa produção aqui, ó, todo esse espaço, deixa eu colocar aqui, ó, a gente chama todas essas indústrias. Sem a indústria de bens de consumo, a gente pode chamar de indústria de base ou a indústria de bens de produção. Então, a indústria de base é todas as indústrias sem a indústria final, sem a indústria da ponta final, justamente é chamada indústria de base ou indústria de bens de produção, que é a indústria de bens de capital, extrativista e do setor intermediário. Então, a cadeia industrial, como é o processo industrial, vocês já entenderam. Agora a gente vai começar a entrar no processo mais interessante, que é justamente o processo da construção, o histórico justamente industrial brasileiro. O livro da bibliografia que é muito bom para isso, que é o mais direcionado para esse histórico, é justamente o Eustáquio de Sene, onde ele traz o histórico tanto do período onde ainda era proibido pela lógica do pacto colonial até o período do neoliberalismo. Então o Eustáquio de Sene, ele é muito bom para esse processo, tá? Se liga. O primeiro momento que a gente vai comentar é a chamada Era da Proibição. Por quê? Era proibido ter indústria, não é que era proibido, mas não era fácil ter indústria no Brasil. Por quê? Era colocada uma lógica que a gente chama de lógica colonial. Na lógica colonial, basicamente, quem pode ter indústria é apenas a metrópole. A colônia não pode ter indústria. A colônia, basicamente, ela só pode ceder matéria-prima. A matéria-prima pode ser cedida, porém, a indústria não pode acontecer com grande presença justamente na Era da Proibição. Então, a produção que era produzida aqui era de forma muito restrita. Além do mais, era basicamente voltada apenas para o mercado interno. Esse mercado interno que era muito pequeno, porque grande parte da mão de obra aqui era escravizada. Então, basicamente, era uma produção de produtos simples, restrito, basicamente para atender o mercado interno. Já na era da implantação, é o momento onde eu tenho a chegada da família real. Isso mesmo, na chegada da família real, em 1808, a gente é elevado à categoria de Reino Unido, logo essa lógica do pacto colonial é cortada. A gente faz a abertura dos nossos portos às nações amigas, como o caso da Inglaterra. Isso promove uma lógica, isso promove uma ideia de começar a produzir no país. Para isso eu precisava ter uma estrutura de produção. Eu quero criar uma indústria, mas eu preciso de um banco para criar essa indústria. Cria-se o Banco do Brasil. Preciso de ferrovias para escoar essa indústria. Eu crio ferrovias justamente nesse intuito. Melhoro os portos brasileiros. E principalmente eu começo a causar estímulo à produção dentro do país. Já que com a chegada da família real veio toda uma comitiva, eu tive uma enxurrada de produtos externos. Eu tive um aumento da dívida externa brasileira, justamente atraindo produtos que antigamente não podiam entrar no Brasil. Então,
a ideia era começar a fomentar novas indústrias a surgirem. Se liga que entre a galera de geografia e entre a galera de história acontece uma treta, um problema. A galera não se dá muito bem, porque a galera de história pressupõe que a substituição de importações começa a partir do governo de Getúlio Vargas. A galera da geografia, principalmente o livro do edital Eustáquio Biceni, não. Quando a gente fala sobre a lógica da substituição de importações, é eu promover uma política para deixar de importar produtos. Essa política, ela já começa a acontecer nesse período. Então eu já posso começar a colocar aqui que eu tenho o início da substituição de importação. Essa lógica já começa a aparecer já dentro desse período. Ou seja, a ideia de eu criar indústrias no país, incentivar a produção de indústria no país, para deixar de importar produtos de fora. Isso pode acontecer de duas formas. Primeira é criar uma indústria privada nacional ou estatal, ou seja, criar uma indústria dentro do país. Então, se eu importo cadeira, não, mas eu não quero mais importar cadeiras, eu quero fazer cadeiras de ferro aqui. Então eu crio uma indústria privada, ou seja, eu incentivo pessoas a criarem essas indústrias. A lógica, a política do encilhamento é justamente essa ideia. Ou eu crio uma indústria estatal para fazer essa cadeira. Ou seja, eu crio indústrias, eu crio a indústria dentro do cenário nacional. Ou eu justamente parto do princípio de chamar uma indústria estrangeira para produzir aqui. Então eu compro uma roupa num site chinês. Mas essa roupa, ela tá vindo importada. Tá, então eu vou taxar muito esse produto importado, que foi, por exemplo, a tarifa Alves Branco. Eu vou taxar esses produtos importados. Taxei. Aí a indústria chinesa vai falar, mas eu queria vender para o povo brasileiro. Você quer vender para o meu povo? É perfeito. Pega essa tua indústria, parte dessa tua indústria, abre uma indústria aqui no Brasil. Você abrindo essa indústria aqui no Brasil não vai ser taxada porque não é um produto importado. Apesar de ser uma empresa estrangeira, você vai estar produzindo aqui. Então a substituição de importação pode ser tanto criar uma indústria quanto chamar uma indústria estrangeira para produzir aqui. Isso daqui a gente denomina por tarifa Alves Branco, tá? A tarifa Alves Branco taxava de forma seletiva justamente os produtos que eram trazidos do exterior, tá? Se era produzido aqui, o produto era super taxado. Se não era produzido aqui, ele já era taxado, incentivando ou as indústrias estrangeiras virem para cá, ou a gente criar indústrias justamente no cenário brasileiro. Claro que gera justamente nessa ideia grande presença de arquipélagos econômicos, tá? Aqui a gente tinha pouquíssima comunicação dentro do território nacional. Ali a região norte, principalmente das drogas do sertão, se comunicava muito pouco com o sudeste, que se comunicava muito pouco com o nordeste. Então eram vários Brasis dentro de um Brasil, cada uma com a sua economia, e os dois não conversavam. Então hoje é muito comum, por exemplo, você ver pessoas migrando de uma região para outra. Isso não existia no período do arquipélago econômico. A pessoa nascia no Nordeste, morria no Nordeste, vivia no Nordeste, só consumia produtos nordestinos porque eu não tinha uma comunicação. Todo produto era pego e era exportado. Não existia uma comunicação nacional. Isso é uma marca desse período dos arquipélagos econômicos. Porém, depois de 1850, a gente começa com os períodos dos surtos, espasmos industriais, justamente períodos onde a gente teve um crescimento, um surto. Não é a industrialização em si mesmo,
restrita industrialização, como é o caso de Vargas. Porém, é surto, espasmo industrial, um crescimento muito rápido, porém ele para, tá? Aqui nós temos a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico internacional de escravizados. Então não poderia haver a venda internacional de escravizados. Isso eleva justamente o preço do escravizado no mercado internacional, fazendo com que novas técnicas viessem para o Brasil através de novos imigrantes. Se destacam principalmente italianos e alemães que estavam em países que estavam passando pelo processo de reunificação, o italiano e alemã, no qual estavam vivendo períodos de guerra. Nesse intuito, novas técnicas surgem nesse período, porque os europeus, quando vêm para cá, eles vêm trazendo essa técnica. Eles falam, peraí, como é que vocês fazem essa cadeira aí? Não, a gente torta a barra de ferro, bota numa barra de ferro central, vai cada um empurrando de um lado. Não. Lá na Europa a gente não faz assim não. Lá na Europa a gente esquenta primeiro. Ah, é? E é mais fácil? Não, tenta aí. E viram que novas técnicas foram surgindo, novas indústrias foram sendo criadas, como o caso da Tramontina no sul do país. Um cara que vai consertando panela e aos poucos vai crescendo justamente nesse período. Além do mais, da presença da Primeira Guerra Mundial, onde diversos produtos que vinham do exterior passaram a não vir mais. Um destaque. Aqui já mostra a grande presença de fábricas estrangeiras no país. Aqui as fábricas brasileiras eram responsáveis por apenas 70% da produção brasileira. Logo, 30% da produção era por fábricas estrangeiras. No Brasil, as fábricas brasileiras basicamente eram para tecidos, roupas, alimentos e bebidas, ou seja, produtos do tipo não duráveis, enquanto as empresas estrangeiras já começam a se mover para o período durável. Eu posso destacar para o produto durável. Por exemplo, eu posso destacar a indústria belgo-mineira em Sabará, a siderúrgica belgo-mineira de capital belga, que justamente é criada a primeira grande siderúrgica brasileira, grande não, né? Porte médio em Sabará, justamente de capital estrangeiro. Então, também pensar que só teve capital estrangeiro a partir de JK também é um erro. Já existia capital estrangeiro anteriormente a JK, justamente a partir dessa lógica. Porém, em 1929, eu tenho uma crise do café acontecendo. Nesse período, eu tenho grande dinheiro saindo do café, por isso que torna o Sudeste uma região extremamente industrializada, justamente porque esse dinheiro ele sai do café e é passado, né, para a construção de ferrovias, de infraestrutura. Se destaca no Sudeste o Barão de Mauá e em Pernambuco, Delmiro Gouveia, isso trazido pela bibliografia, que eram chamados de barões do café, onde incentivavam principalmente a industrialização nesses dois estados, né, nas duas regiões, Nordeste e também no Sudeste. Então, aqui eu tenho um processo de iniciação à indústria de fato. Porém, a grande industrialização brasileira começa com o governo de Getúlio Vargas. Esse cara é o responsável pela industrialização master, justamente, do cenário brasileiro. Primeira coisa, esse cara era o responsável por transformar uma sociedade de oligarquias rurais, de um cara que vive no campo, de um cara que vive justamente dentro do campo rural, dentro do setor rural, em uma sociedade urbano-industrial. Isso é uma mudança de pensamento. O cara, quando está no campo, ele não está preocupado se ele vai acordar mais cedo ou mais tarde. A planta não cresce mais rápido. Apesar dele acordar cedo, mas se ele acordar meia hora depois, a planta não vai crescer mais rápido, porque é o tempo da natureza. Quando eu pego esse cara do âmbito rural e passo para o âmbito industrial, eu preciso educá-lo a uma nova lógica produtiva.
onde ele tem horário de entrada, horário de saída, horário para se alimentar, ele tem que andar com uniforme. Não só que quando vem Getúlio Vargas, ele já dança a ideia da educação nova, em 1932, tornando obrigatório a educação básica para a população, justamente porque na escola tem uniforme, na indústria tem uniforme, na escola tem horário de entrada, na indústria tem horário de entrada, horário de saída, ou seja, eu passo já a educar esse cidadão a lógica urbana industrial. É aí a gente pode até destacar a reforma, né, no centro do Rio de Janeiro, onde é construída em 1942 a Presidente Vargas, a Avenida Presidente Vargas, onde ele coloca o maior prédio do cenário nacional do Rio de Janeiro. Era justamente o prédio do Ministério da Guerra, entende? Porém, ele do lado do Ministério da Guerra constrói o prédio dos trabalhadores, entende? Numa lógica meio fascista, mas ele constrói a ideia dos trabalhadores, o espaço dos trabalhadores, o prédio dos trabalhadores, e aí ele coloca sobre esse prédio, na torre, o símbolo máximo dessa sociedade urbana industrial, que é o relógio. Posso colocar aí a imagem da Central do Brasil e o relógio tão bonito, né? Essa torre, dá uma olhada aí. Volta aqui para mim, se liga. Uma das coisas que você tem que quebrar nessa tua mentezinha é que há entrada de multinacionais também com o governo de Getúlio Vargas. Esse dado aqui foi do ano de 1919, onde a gente tinha 70% da produção brasileira basicamente por fábricas brasileiras. Essa medição aqui é de 1939, período já varguista, onde as fábricas brasileiras representavam apenas 58% da produção. Então nós tivemos em 20 anos uma redução básica de 12% da produção de fábricas brasileiras. Ué, professor, mas eu sempre ouvi falar que transnacionais e multinacionais adentram o território brasileiro justamente a partir de JK. Não, ele promove a entrada maciça desses caras. Porém, a entrada de multinacionais já acontecia anteriormente a JK, tá? Como eu falei aqui com vocês. A indústria estrangeira era para a produção de aço, de máquinas, de material elétrico. Então, a indústria estrangeira já se direcionava ao capital durável. Indústria brasileira, fábricas brasileiras, ao capital do tipo não durável. Principalmente, é esse cara que ele leva à risca a lógica da chamada substituição de importações. Esse cara, Getúlio Vargas, ele vai aumentar a ponto não só de aumentar as taxas, mas chegar a proibir produtos estrangeiros no cenário nacional, com a maior taxa de crescimento de serviços também. É a partir desse momento onde a indústria adentra, onde muitas pessoas são expulsas do campo, são carregadas para dentro da cidade, a indústria já era bem desenvolvida, a indústria automobilística. Nesse momento é onde estoura o setor de serviços, o setor justamente, o setor terciário, hoje é o que domina no nosso cenário nacional e já se estoura com o período de Getúlio Vargas. Ou seja, apesar de passar por um período de industrialização, o setor que mais vai crescer é o setor terciário, não é o setor secundário, porque a indústria já não conseguia abarcar tantos trabalhadores, porque eu já tinha maquinário bastante desenvolvido. O processo de substituição de importação ele é anterior a Vargas, como eu falei. Porém, é Vargas que leva a risco as medidas cambiais e trava uma guerra com os produtos importados, tá? As estratégias de Vargas para que comece justamente a diminuir o processo de importação. Ele desvaloriza a moeda. Sempre que você desvalorizar a moeda, você favorece a produção nacional e você desfavorece a importação de produtos. Além do mais, os réis e cruzeiros foram desvalorizados e ele lançou o protecionismo alfandegário com tributação intensa e leis de proteção e proibição a produtos. Fortes incentivos fiscais para as indústrias que quisessem produzir aqui. Você não pode importar. Vou levar isso à risca.
Ele, até então, toma essa tonalidade muito mais forte. E eu vou dar o favorecer para você criar a sua própria indústria. Então, a atração de indústrias nacionais e internacionais. Porém, grande parte dessas indústrias querem investir no setor de bens de consumo. Porque eu peguei barras de ferro que são extremamente baratas, entende? Alguns centavos, e eu transformei em uma cadeira que eu posso vender por R$50, R$60. Isso daqui, essas indústrias de bens de consumo, era o que dava o dinheiro. Porém, tinha uma série de outras indústrias que não davam tanto dinheiro assim. O retorno era muito lento do investimento. Imagina você criar uma indústria extrativista como a Vale do Rio Doce, um dinheiro absurdo implementado nesse processo e um pouco dinheiro vinha retornando porque o quilo do ferro é vendido a 16 centavos. Então não vale a pena. Então o capital estatal, vendo que o setor privado nacional e internacional não queriam botar a mão no setor de base, ele bota a mão. E ele fala, eu banco justamente siderúrgicas, vou bancar indústrias extrativistas, vou bancar indústrias de bens de capital para que dê base para que vocês consigam produzir esse produto nacionalmente. Criação da indústria de base. Os setores intermediários de transporte e energia vão ser bancados justamente por esse governo, com destaque para grandes indústrias extrativistas, uma das maiores do mundo. Nós temos a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, construída em Volta Redonda pelo setor intermediário, uma siderúrgica que vai pegar essa pedra de ferro e vai transformar em barra e chapas de aço. A Fábrica Nacional de Motores, uma indústria de bens de capital, para começar a criar motores, tratores para as outras indústrias, com o destaque justamente da Gurgel, a indústria automobilística brasileira, e a Chesf, a Companhia Hidrelétrica de Energia, justamente do São Francisco. Essa daqui produzindo energia elétrica para os setores, principalmente de Minas Gerais, onde ficava próximo do quadrilátero ferrífero. Então, aqui ele banca todo esse processo nessa lógica. Começa em 1930 e 1945, ele toca todos esses projetos até 45. Com destaque para essa consolidação das leis trabalhistas, tá? Justamente o salário mínimo e além das férias anuais e descanso semanal vão ser bancados por Getúlio Vargas, na ideia de valorização de direitos dos trabalhadores. Porém, um ponto interessante, que também discordamos da história um pouquinho, é que aqui a gente olha uma crise intensa que bate no Brasil no período da Segunda Guerra Mundial. Entre 39 e 45, a Segunda Guerra Mundial dá uma queda nas exportações brasileiras. O capital estatal, ele precisa bancar a indústria de base. Sim, porém, como ele vai bancar a indústria de base se o café está sendo pouco vendido ao mercado internacional? Então, uma pequena crise se instaura no setor brasileiro justamente até 45, até o fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Não só que é essa crise que começa a fazer uma série de movimentações e a saída de Getúlio Vargas do poder.